Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na disciplina de recuperação da informação, ainda na unidade 3, discutindo o processo de comunicação científica. E hoje nós estamos aqui na aula de número 13, tá certo? Lembrando que essa temática ela está sendo discutida por nós já, temos aí 3 aulas, né? Essa é a nossa terceira aula nessa temática. Bom, conforme já foi discutido, né, foi lido, explicado na aula anterior, mas vamos repetir aqui, nós temos aí como uma definição que o processo de comunicação científica, ele refere-se à ação de registrar as descobertas e inovações ou ainda melhorias em processos, serviços e produtos, e é através dela que a evolução humana, quanto à sua tecnologia, é preservada e fica disponível para gerações futuras. Vocês devem se lembrar que eu havia dito a vocês que a evolução com relação à tecnologia ocorre porque um pesquisador registra a sua pesquisa, ele publica, ele faz um processo de comunicação científica. Então, outros pesquisadores, outras pessoas interessadas na mesma temática devem ler, entender e partir dali para frente, né, daquele ponto em diante, com relação às pesquisas e descobertas possíveis. Do contrário, nós teríamos muitas pessoas pesquisando o assunto, iniciando do zero, né, iniciando da fase primordial sobre aquele assunto, o que faria com que a descoberta e o progresso ele acontecesse de uma maneira muito mais lenta, né? Mas, graças ao processo de comunicação científica, nós temos vários trabalhos que podem ser consultados para que você evolua em uma determinada temática, tá certo? Bom. Na aula passada, nós vimos também que os produtores, né, ou seja, os atores que estão envolvidos na comunicação científica, eles são os autores, obviamente, são também as revistas, né? As publicações têm de ser feitas por editoras ou por revistas, né? E estas publicações, elas envolvem quem? Envolvem revisores e envolvem os editores. Os editores, em geral, eles coordenam o trabalho da revista. Eles são os responsáveis legais pela revista, são os responsáveis também por estipular as políticas editoriais que a revista vai seguir. E então, é o primeiro passo no sentido de determinar que trabalhos ou que temas, né, que tipos de trabalhos ou que tipo de temas são interessantes para aquela revista. E uma vez que um artigo, que um texto é submetido a uma determinada revista, submetido por quem? Por um autor, né? Então, essa revista, né, o editor ou os editores dessa revista vão designar revisores. E esses revisores vão, então, analisar o trabalho que foi submetido. E caso esses revisores cheguem à conclusão de que há mérito científico naquela revista, que há inovação, que há um resultado que vale a pena ser publicado, então, neste caso, eles aceitariam a revista, o texto, né, o artigo para ser publicado na revista, podendo aceitar exatamente como o texto está ou podem solicitar modificações, tá certo? Bom. Os autores, né? O que nós podemos falar sobre os autores, né? Que são aqueles que produzem os artigos, produzem os textos, que produzem a comunicação científica. Eles produzem material para consumo direto pelo público ou para setores específicos ou para instituições. Por exemplo, um autor
ele pode produzir uma comunicação científica na forma de um livro, né? Um livro científico. E neste caso, ele está publicando para um público de uma maneira geral, qualquer público interessado naquele tipo de material, né? Pode também escrever um livro para um setor específico, por exemplo, para o setor industrial, para o setor comercial, para o setor petrolífero, né? Ou então para uma instituição. Ele produz um livro, produz um documento para ser utilizado especificamente para uma instituição, como um guia, como um conjunto de normas, como o resultado de uma consultoria, por exemplo. E nesses casos, os autores podem trabalhar mediante encomenda ou através de uma oferta espontânea. A encomenda acontece quando uma empresa, né, uma editora, uma revista, uma instituição, né, solicita àquele autor ou àqueles autores que produzam material. É comum, nós que somos pesquisadores, recebemos nos nossos e-mails convites para publicação. Fala, olha, prezado pesquisador, nós vamos lançar um número especial sobre uma temática específica, né? Por exemplo, sobre processamento de linguagem natural, e gostaríamos de convidá-lo a submeter trabalhos recentes que você tenha concluído ou que estejam em andamento sobre esse tema, né? Aí você avalia se quer ou não publicar naquela revista. Quer dizer, o convite, você avalia se quer ou não publicar e se aceita o convite de mandar um texto. Quando você aceita o convite de mandar o texto, esse texto normalmente é avaliado lá pelos revisores para saber se está tudo ok, né? Em raras ocasiões, em raras oportunidades, quando o pesquisador convidado ele é muito respeitado pela comunidade, quando ele atingiu um certo grau de notoriedade na temática que ele pesquisa, você pode convidá-lo na certeza de que o texto que ele mandar vai ser publicado. Ele nem passa pelo processo de avaliação de filtro, mas passa num processo só de avaliação do texto para saber se está tudo direitinho, se não tem um problema gramatical para ser corrigido, etc. Tá certo? Então, a encomenda é isso. E a oferta espontânea é a que ocorre na maior parte das vezes. Um pesquisador ele está numa fase de um projeto que ele gostaria de comunicar à comunidade científica o estado em que a pesquisa dele se encontra, né? Ou comunicar à comunidade científica alguns achados que ele já obteve e que ele acha que é interessante que sejam publicados, que a sociedade, que a comunidade acadêmica, que a comunidade científica tenha conhecimento daquele alcance, daquele objetivo, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Nós vivemos dias difíceis aí com a pandemia e muitas pessoas, eu era uma delas, ficava direto, né? Lendo artigos científicos sobre a doença, sobre vacinas, sobre todo tipo de matéria que eu achava que eu poderia consumir e que iria me ajudar a entender melhor a doença, a transmissão e possivelmente como eu me proteger, né? E proteger a minha família, principalmente, antes de mim, inclusive. Então, toda vez que saía um texto novo, eu ia ler esse texto novo, né? E significa, por exemplo, que aquele pesquisador que publicava os textos, ele sabia que havia um grande interesse da comunidade científica, da comunidade como um todo, da própria sociedade, em compreender os avanços, compreender o que estava sendo descoberto até aquele momento sobre a doença. Por quê? Era um cenário de profunda gravidade, né? Graças a Deus a vacina surgiu num tempo aí recorde e a vacina, nós estamos vendo, ela tem eficácia, ela tem eficiência, tanto que a pandemia declinou, né? A pandemia começou a diminuir, começou a parar. Mas já pensou se não tivesse vacina nenhuma, se ninguém conseguisse criar uma vacina? Então, dada a situação, né, e o terrível número das mortes,
esses pesquisadores, quando eles descobriam qualquer coisa que ele julgava significativa, qualquer mínima coisa significativa, ele divulgava rápido aquilo, porque podia ser que aquilo ajudasse um outro pesquisador a avançar ainda mais rápido a pesquisa e encontrar uma solução para o problema, uma vacina, né? Uma cura ou uma vacina, tá certo? É por isso que, neste caso particular da Covid, dessa pandemia, a vacina saiu rápido, porque os grupos cooperaram, muitos grupos cooperaram entre si para a coisa andar rápido, tá certo? Quando ocorre a encomenda de produto, né, como eu apresentei agora há pouquinho, né, que pode ser por encomenda, né, por encomenda ou por demanda espontânea. Quando acontece a encomenda, pode ser que seja, então, como foi dito, pode ser na forma de livros para uma determinada editora, né? Pode ser também textos jornalísticos, aí no caso a gente chama isso de informação científica. Não tem aquele rigor, né, de um texto científico para a comunidade científica. Ele tem o rigor necessário para que a informação seja dada para a população, para a comunidade de uma maneira geral. Então, certos aspectos técnicos e científicos são omitidos e são colocados aspectos que são necessários para dar uma maior compreensão do que se deseja comunicar, né? Então, por isso a gente chama de informação científica. A encomenda também pode ser feita por blogs e sites especializados, por exemplo, um site sobre medicina. Então ele pede que algum autor renomado, escreva um texto sobre como as vacinas são feitas. E aí esta pessoa escreve e manda para lá, porque foi encomenda, tá certo? Foi uma encomenda. Nós temos também a oferta espontânea, que eu expliquei um pouquinho. E essa oferta espontânea, ela pode acontecer na forma de livros que estão sendo escritos. Você escreve um livro e manda para uma editora. Podem ser também textos jornalísticos, como nós falamos agora há pouco. Você faz uma matéria importante e você manda para um jornal, fala, olha, eu gostaria de ver se você tem interesse em divulgar isso aí, tá? E também você tem blogs e sites especializados, como foi falado agora há pouco, né? Tá certo? Com relação à questão das comunicações científicas, né? Que nós temos aí falando sobre os autores, é preciso que esses autores observem alguns cuidados com relação à ciência aberta, dados abertos e pré-prints, né? A ciência aberta, ela quer passar para todos aquela ideia de que é uma ciência que é feita de uma maneira, vamos colocar assim, transparente, e que essa transparência, inclusive, permite a participação de muitas pessoas naquela pesquisa, naquele tema, naquele objetivo, né? E por ser transparente, por ter um processo de transparência ligado à ciência aberta, você acaba também produzindo dados e produzindo comunicações científicas que devem ser disponibilizadas de maneira, em geral, gratuita para a comunidade, certo? E a ciência aberta, ela está bastante associada também ao conceito de dados abertos. E o que seriam os dados abertos? Ora, se eu quero fazer um processo científico transparente, ou seja, que seja fácil, né, que o meu trabalho seja avaliado, seja replicado, então eu preciso disponibilizar os meus dados. Eu preciso disponibilizar os dados. E disponibilizar os dados significa que esses dados eles deverão ficar à disposição de outros pesquisadores interessados em replicar a minha pesquisa ou pesquisar novos aspectos que não tinham sido cobertos pela minha pesquisa, mas que requerem os dados que eu usei e requerem também os dados que eu obtive nos processamentos, nas transformações que eu fiz, tá certo?
Esses são dois aspectos que devem ser observados para que a pesquisa científica e os autores ganhem cada vez mais credibilidade. Esse terceiro item, né, o pré-print, já é um conceito no qual você tem as publicações sendo divulgadas em um rito mais rápido, um rito mais breve, com menos tempo entre a produção do texto e o contato desse texto com a comunidade científica. O pré-print, ele é um texto que ainda não está, vamos dizer assim, completo. Ele não pode estar completo, mas em geral ele pode não estar completo. E é um trabalho em andamento e que a revista faz uma avaliação mais rápida daquele texto, certo? E então publica aquele texto para a comunidade opinar sobre aquele texto. As pessoas têm contato com o texto, compreendem o que está escrito lá e opinam, né? Dão sugestões, opiniões sobre aquele texto, eventualmente, né? Essa seria a ideia principal por conta do pré-print, né? Que você manda aquilo e recebe um feedback, um retorno da sociedade, um retorno da comunidade científica. No entanto, nós temos observado também que há um conjunto, há uma corrente aí de revistas que preferem encarar o pré-print apenas como uma publicação antecipada, né? Confundindo às vezes o pré-print com um processo de fluxo contínuo de publicação. Então, às vezes você vê que os pré-prints são, na verdade, o próprio texto que foi, sim, aprovado, né, pelos editores e pelos revisores, passou pelo crivo dessas avaliações, mas ele vai compor uma edição, só que essa edição vai ser fechada, ou seja, a edição vai estar concluída daqui 6 meses, mas o texto já foi aprovado agora, então eles querem publicar logo o texto, então eles fazem um pré-print, né? E aí esse pré-print, então, ele é divulgado e futuramente ele é incorporado numa edição. Ora, este é o conceito exatamente do fluxo contínuo, no qual você submete um trabalho, esse trabalho é avaliado o mais breve possível e, tendo condições, ele é publicado, tá certo? E, periodicamente, a revista ela conclui edições. Ela fala, bom, a cada 10 textos publicados a gente fecha um número ou um volume, ou a cada 6 meses a gente fecha um volume ou número, ou a cada 3 meses a gente fecha um volume ou número, enfim, são questões editoriais definidas pela comissão editorial, né, da revista. Com relação à produção, né, da comunicação científica pelos autores, em se tratando de livros, há uma remuneração envolvida, possivelmente. Agora, quando você fala em artigos, é muito incomum a remuneração. Eu, particularmente, não conheço nenhuma revista que remunera por o artigo que é submetido naquela revista, tá certo? Então, vamos ver. Normalmente, os livros eles têm uma remuneração entre 1 a 5% do valor da obra. Então, o livro é vendido por R$100, o autor ganha R$1, de onde ainda serão descontados os impostos e taxas. Geralmente, as editoras ficam com todo o trabalho de distribuição e promoção e publicidade a respeito dos livros, tá certo? O autor, há modalidades em que o autor não entra com nenhum custo, ele produz o trabalho, manda para a editora, aquela editora faz todo o processo para ser feito, publica o livro e aí da venda o autor recebe entre 1 a 5%. Há opções que pagam ainda centavos por página lida, né? Então há essa modalidade, você manda lá
um texto de 100 páginas, e quando aquele texto é lido integralmente, você ganha R$1. Ah, leram só uma página, você ganha 1 centavo. Ah, leram 10 páginas, você ganha 10 centavos. No final do mês ele verifica quantas páginas foram lidas e aí vê quanto é que o autor recebe. Aí, diante disso que eu estou explicando, eu pergunto para vocês, do ponto de vista econômico, vale a pena escrever livro científico? O que vocês acham? A resposta é não, né? Não vale a pena, né? Ganhar dinheiro com livro só se você estiver escrevendo aí numa área inovadora, aí você é um inovador naquilo, ou você está escrevendo romance, né? Sobre 007 ou qualquer outra coisa assim, e aí você ganha dinheiro, né? Bom, uma outra opção de remuneração dos autores é a opção na qual os autores pagam os custos de edição, certo? A revista chega e fala, olha, eu publico seu livro aqui, mas custa R$1.500 para produzir 100 livros. Aí o autor vai e paga isso. Aí desses 100 livros ele fica com 50 e a editora fica com os outros 50, tá certo? Esses 50 que o autor ficou, ele tem que vender ou distribuir gratuitamente aqueles livros, como ele queira, tá certo? E os exemplares que ficam com a editora, estes a editora vende, tá certo? Bom, sempre que é nessa modalidade, cada edição do livro ela é renegociada, né? Tá certo? Ou seja, vale a pena escrever um livro científico pensando em ganhar dinheiro? Não, porque aí você acaba recebendo um monte de livros nessa modalidade e você tem que se preocupar em vender esses livros. Aí já pensou todo o problema para você vender o livro? Aí vende um livro que custa R$10. Aí um cara lá fala, mas você não me deu nota fiscal, não deu não sei o quê. E aí você tem que botar no correio, vendeu por 10, o correio cobra 20 para enviar, enfim. Não é uma boa não, viu? Tem também uma terceira e última modalidade chamada autopublicação, onde você é a sua própria editora. Ora, você não escreveu o livro? Beleza. Quem vai definir se o seu livro é bom ou ruim não é a editora, a priori. Tá certo que a editora pode ser um primeiro filtro para livros péssimos, né? Que ele não vai publicar um livro péssimo. Mas se o seu livro vai ser um sucesso, se o seu livro é bom, quem vai definir mesmo é quem compra o livro para lê-lo, para usá-lo. Compra, lê, usa, gosta e recomenda. E aí o que acontece é que muita gente compra e o livro acaba se tornando um sucesso. No entanto, você então, partindo deste entendimento, você mesmo pode fazer todo o trabalho de produzir o seu livro. Você usa um programa, faz a paginação, contrata uma gráfica, manda eles fazer, imprime aquele livro, você fornece a capa, faz o design da capa, né? A Amazon, por exemplo, tem um serviço desse sentido, em que você produz a capa, organiza o livro e ele permite que você publique o livro lá. E ele paga a você nas duas modalidades anteriores, né? Paga por exemplar ou paga por página lida. A diferença é só que não tem um selo. Não é da editora fulana de tal. Quem é a editora? A editora é o cara mesmo, entendeu? Então, no mundo de blogs, de Facebook, no mundo de Twitter, no mundo dessa pluralidade de meios de divulgar informações, né? Faz sentido, é necessário mesmo uma editora para dar o selo para aquele teu livro? As pessoas estão cada vez mais acostumadas a ver o conteúdo produzido por pessoas, tá certo? E se não é bom, você descarta aquilo, esquece. Se é bom, você lê, recomenda, dá o like, compartilha, né? Faz todo esse tipo de coisa. Então, essa ideia da autopublicação, cada vez mais
né, se torna uma coisa positiva. Tá certo? Há alguma pergunta até aí? Eu espero que tenham, né, e espero que façam essas perguntas na nossa próxima aula na terça-feira, tá? Bom, uma questão com relação aos autores, questão sobre custo e preço de venda, pode-se dizer que isso está em declínio constante, né? Os preços costumam normalmente estar numa curva descendente, uma reta descendente de preços. Os preços vão ficando menores, né, ao longo do tempo em relação ao quanto se pagava por um livro há um tempo atrás, tá certo? Então, talvez com o aumento do custo, porque o papel fica mais caro, porque a tinta está mais cara, porque a gráfica cobra mais caro, porque tem mais imposto para aquilo, etc. O livro digital tem ficado em evidência, tem ficado em ascensão, isso sendo considerado uma grande possibilidade, tá certo? Uma grande possibilidade que cada vez mais tem sido utilizada. Bom, e o livro impresso, a margem de ganho é cada vez menor. Então eu gasto muito para produzir e ganho pouco. Então é melhor eu trabalhar o mesmo volume e ter a chance de ganhar mais, fazendo a própria editoração do livro, ser o próprio editor. Nessa modalidade de você é o seu próprio editor, a autopublicação, você tem aí modalidades que você ganha entre 30% até 60% do valor do livro. Você vende o livro por R$100, ganha 60, né? Entre 30 e 60, dependendo da negociação que foi feita. Então é melhor do que você ganhar R$1 do livro, né? Melhor ganhar 30 do que ganhar 1. Então essa é a nossa aula de hoje. Essa temática continua na nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.